Paz, queridos, Deus abençoe, pastor Benhur. Vamos lá, continuando o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9. Lembrando que eu estou usando aqui a minha lousa digital, mas você tem aí em cada aula o PDF desse conteúdo que você pode baixar, salvar e ter aí para você ministrar, gerar apostilas como você quiser, tá bom? Vamos lá? Pregue com ousadia, com paixão, com autoridade, expositivamente a palavra de Deus, tá bom? Mateus capítulo 9, versículos 1 e 2. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse, eu destaco isso aqui, ó, vendo a fé deles. Percebe? Não diz que viu a fé do paralítico, viu a fé deles. Disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. Então vamos lá, de uma forma bem prática aqui, ó. Jesus sempre está disposto a ir mais além, a ir para o outro lado se for necessário. E às vezes a gente tem resistência para avançar. Ficamos presos no nosso ambiente denominacional, institucional de conforto e não queremos avançar. Vamos aprender com Jesus, sempre disposto para ir além, para ir do outro lado. Observe que o texto diz, vendo-lhes. Jesus olhou para eles, vendo a fé deles. Jesus viu a fé mais de uma pessoa, poder de concordância e unidade. Olha só como é relevante e importante isso para a igreja. Aquele paralítico era filho e por essa razão recebeu um tratamento de filho. A unidade da fé daquelas pessoas não só trouxe a cura para o paralítico, como também perdão para os pecados. A unidade da igreja dará às pessoas o devido tratamento de filho que são. A unidade das pessoas trará cura para as pessoas. A unidade da igreja trará sobre as pessoas perdão dos pecados. Tudo começa pela fé deles, pela nossa fé em unidade. Por isso, nós vamos mais longe na unidade da fé. A fé dos amigos era uma fé forte, era uma fé humilde e era uma fé ativa. Então, se você quiser pregar, o que era a fé daqueles homens? Era uma fé forte, era uma fé humilde e era uma fé ativa. Tá bom? Eles tiveram disposição para tomar o homem, eles tiveram humildade para levar e dar prioridade para que Jesus atendesse o paralítico e não a eles mesmos, e eles foram ativos e foram até o final relevantes em sua fé, em sua atitude. Tá bom? Versículo 3. Eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Se Jesus não tivesse sido comissionado por Deus para perdoar pecados, sim, seria uma blasfêmia. Mas ali era o sinal de que Jesus estava comissionado por Deus. O sinal está aqui, ó, perdoados são os teus pecados. Mas alguns escribas, que não tinham vivência, só escreviam a respeito, diziam, é uma blasfêmia. Isso remete à doutrina dos amigos de Jó. O homem não pode realizar as obras de Deus. É o mesmo sentimento. Mas estava aquele ali que era um homem comissionado e autorizado por Deus para fazer aquilo. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Tanto o paralítico como as pessoas que ali estavam haviam preparado o caminho para Jesus. Estavam com o coração totalmente aberto para o milagre. É impossível esconder um pensamento diante de Jesus. Então, duas coisas aqui impossíveis de acontecer. É impossível, quando você tem um coração aberto e o caminho está preparado, não receber a atenção de Jesus, e é impossível você tentar esconder alguma coisa no coração sem que ele possa saber, por menor que seja o seu pensamento. Ok? Versículos 5, 6 e 7. Pois qual é mais fácil, dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a casa. Mal sabiam eles que a maior paralisia é ocasionada pelo pecado, e não a física. Perdoa os pecados, perdoou os pecados, curou a enfermidade, tomou a cama como testemunho e foi para casa fazer discípulos. Veja a dimensão da ação de Jesus no processo da cura. O dom de maravilhas operava em Jesus e Jesus restaurou aquele homem de volta à sua família. Então, não é só o perdão dos pecados, mas a partir do perdão dos pecados, a cura,
a atitude de testemunho e a reconciliação com a casa e a atitude de serviço para gerar discípulos lá na frente. Obra completa que deve nos acompanhar como mensageiros do Evangelho. Provocar arrependimento, cura, testemunho, discipulado, retorno para casa e continua o reino de Deus através de novos testemunhos de novas pessoas. Versículo de número 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Agora eles estavam reconhecendo que Deus dá autoridade aos homens para perdoar. Jesus estava ativo, o Espírito Santo estava nele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas já mostrava como testemunho da sua vida e ministério o que nós, através dele, nos tornaríamos amanhã cheios do Espírito Santo, com autoridade para perdoar pecados. Algumas pessoas acham que isso é prerrogativa de sacerdotes, de pastores, de papas, de líderes, de bispos. Nós somos sacerdotes com ele, nele, por ele, através deles. Através dele. Nós estamos comungando da autoridade nele, uma vez que nascemos nele, nascemos de novo nele. Então, todas as vezes que alguém chega para você e diz, eu fiz, eu pequei, eu errei, todo aquele que nasceu nele e está conectado nele tem autoridade para dizer, perdoados estejam os teus pecados, não peque mais. E acabou. Simples assim. O resto é religião e opressão de lei, ou opressão de antiga aliança. Não caiam nessa. Tá? Versículo 8. Versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Esse Mateus, o Levi, tinha um chamado especial. Ele era um homem que atraía amigos. Ele tinha uma habilidade de aonde Jesus estivesse, ele com Jesus, ele atraía muita gente. Mateus não tinha covis nem ninhos para o prender. Jesus o chama por essa disponibilidade. Ele seguiu a Cristo sem embaraços e foi de grande influência lá na frente depois na vida de Zaqueu. Foi Cristo quem o escolheu e o chamou. Então, nós não o escolhemos. Ele é quem nos escolhe e nos chama. E existem pessoas como Mateus, o Levi, que têm habilidades para agregar gente e agregar amigos em torno de Cristo. Versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Essa casa aqui, ó, aponta para a casa de Jesus em Cafarnaum. Então se aproximam publicanos e pecadores. Levi tinha uma estratégia única de produzir oportunidades de evangelismo para Jesus. Afluía muita gente. Definitivamente Jesus era diferente de todos os outros escribas, fariseus e doutores da lei, porque os publicanos e pecadores se assentavam juntamente com ele na mesa com os seus discípulos. Jesus atraía publicanos e pecadores, ele não os espantava. Então havia um interesse, em contrapartida, os escribas e fariseus os afugentava, mas Jesus os atraía, porque Jesus não os temia. Percebe? Versículos 11 e 12. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Fariseus sempre tentando tumultuar o propósito discipular e o ministério de Jesus. E lá vem a resposta. Os fariseus queriam que eles fossem primeiro oferecer sacrifício para depois falar com Jesus, se é que ele era o tal sacerdote que eles queriam reconhecer. Ter comunhão com publicanos era contra a tradição dos fariseus. Jesus sempre irá na contramão das tradições religiosas, não adianta. A casa de Levi se tornou uma grande UTI e todos os que estavam assentados ou em estados de emergência foram atendidos por Jesus sem exceção e sem discriminação. Versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os fariseus não aprenderam que o tempo dos sacrifícios havia terminado. Então eles estavam esperando uma atitude de sacrifício pelos publicanos e pecadores para ir a Jesus, mas já havia terminado, porque Jesus era o Cordeiro de Deus no meio deles, ó. Agora era chegado o tempo da misericórdia, pois o Cordeiro de Deus estava no meio deles. Então o chamado ao Evangelho sempre será um chamado ao arrependimento genuíno, porque o Cordeiro de Deus é chegado, né?
Versículo 14 diz assim, ó: então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Essa discussão, ela acontece entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Definitivamente não podemos julgar a religião e a fé das pessoas por aquilo que a gente vê exteriormente. Não podemos avaliar as pessoas a partir do nosso modelo pessoal de relacionamento com Deus. A base do ponto de partida não somos nós, é Cristo. E ponto. Acabou e não se discute mais isso. Então o Senhor não leva em consideração a pergunta deles, não expõe seus discípulos e tampouco expõe a João. Agora veja a continuidade do diálogo aqui, ó. Jesus disse-lhes: pode porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. A presença do noivo produzia festa de banquete. Então veja, eles estavam celebrando porque o noivo estava lá. Mas chegaria o tempo em que o noivo seria tirado. Então o tempo será de trabalho e não de festa. Aí sim, de jejum e busca pelo retorno do noivo. Os fariseus esperavam que Cristo culpasse os seus discípulos e os discípulos de João os colocasse em confronto, mas ele não fez isso. Ele não faz nenhuma dessas coisas, porque ele sabe que assim como os discípulos de João, os discípulos dele também estavam em processo de amadurecimento e maturidade na relação com ele, que só seria consolidado em Atos no capítulo 2. Versículo 16 e 17. Veja como ele amplia isso aqui agora. Ó. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se a maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus tinha consciência de que os seus discípulos não estavam transformados totalmente. Eles precisavam de muita coisa no processo. Eram como vestidos velhos e o jejum como um remendo novo sobre os velhos homens. Então não faria sentido para eles. Os discípulos ainda eram odres velhos. Somente em Atos 2 é que eles estariam prontos para toda a novidade que viria. Quando Atos 2 chega, como novos odres agora e novos vestidos, eles estavam prontos para conservar os dons que haveriam de receber. Então, o salvo e a doutrina se conservam entre si. É isso que o Senhor está determinando aqui. Haveria um processo ainda de amadurecimento, de roupagem nova, de revestimento novo, de atitude nova, para que pudessem conter e conservar os dons que haviam de receber. Então Jesus estava sendo equilibrado com as duas partes, embora os fariseus quisessem tumultuar tudo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Bom, vamos lá. Versículo 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Esse chefe aqui, ou um dos principais da sinagoga, estamos falando de uma experiência sobrenatural que no ministério de Jesus nos chama a atenção quanto à forma de Jesus agir em diversas esferas e circunstâncias. Veja aqui 3 ações de Jesus que eu quero destacar. Primeiro, para o centurião, ele tem uma palavra. Para a sogra de Pedro, ele tem um toque. Mas para a filha de Jairo, ele tem imposição das mãos. Então, são maneiras diferentes de agir, maneiras diferentes de operar. Para Jairo, a sua filha estava morta, mas para Jesus, ela estava apenas dormindo. Ele chega dizendo: olha, aqui é o chefe, um dos principais da sinagoga, tratando de Jairo, minha filha morreu, mas ela está dormindo, porque dormir é sono do justo, o sono do justo é dormir. Jairo procurou a Jesus depois que ouviu seu testemunho na sinagoga. Isso é uma conexão de Isaías 61, 1 e 2, Lucas 4, 16 a 29. Ele ouve o testemunho e ele sabe que Jesus tinha poder para curar. Então ele vai em direção a Jesus. No versículo 19, Jesus, levantando-se, seguiu-o e ele com os seus discípulos. Não há outro maior privilégio do que poder se levantar na nossa miséria e seguir a Jesus. De repente, à medida que Jesus segue, eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, anota essa observação, tocou a orla da sua roupa. Ok? Aqui nós temos um sofrimento sincronizado, porque à medida que a filha de Jairo sofria há 12 anos, a mulher do fluxo de sangue também sofria há 12 anos.
A doença da mulher a tornava cerimonialmente impura e a excluía dos pátios da casa do Senhor, segundo a tradição. Jairo veio pela frente e adorou a Jesus. E é aqui que você tem que prestar atenção agora. A mulher, por sua vez, veio sem compromisso por detrás de Jesus e tomou a bênção sem prestar adoração. Qual a diferença disso? A bênção foi retida totalmente. Versículo 21. Porque ela dizia consigo, se tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Quem não adora, volta para cá. Quem não adora, primeiro está em débito, e a sua enfermidade é somente estancada. Aqui é T, tá? Estancada. Lucas 8,44. Então veja o segredo aqui, ó. Quem não chega adorando, fica em débito, porque a sua enfermidade ela é paralisada, ela é estancada e não concluída. Porque a mulher estabeleceu o seu próprio método para ser curada. Eu só vou tocar. Mas o método de Deus, que foi o método de Jairo, era se tão somente adorar. Deus não vem porque dói, Deus vem porque adoramos. Percebe? Isso é maravilhoso. Ensine isso, porque esse é o segredo. Tem muita gente que se aproveita da graça e do favor de uma reunião e a sua bênção não é completa, porque ele toca apenas controlando a sua forma de receber. Mas ele não vem pela frente adorando. Então, o segredo não é eu controlo a dor, porque o meu método é só tocar e ir embora. Não, o método é adorar e permanecer. Agora, veja os benefícios. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus procurou saber quem o tocou, porque essa pessoa não estava completamente tocada, porque o rito, o procedimento não foi legal. Logo que ela o adora, porque aí então ela se arrepende, dizendo, Senhor, foi eu me arrependo. Lucas 8,44, a versão de Marcos 5 também. Logo que ela o adorou, a adoração lhe permitiu a cura completa. E não só isso, a adoração fez a mulher saber que ela era uma adoradora mesmo, que ela era filha, que ela era uma mulher de fé, que ela estava salva e que ela estava completamente curada. Então, adorar pelo procedimento legal lhe dá garantia de muito maior expressão de favor de Deus do que simplesmente usurpar-se de um ambiente de cura e continuar estancado sem um favor completo de Deus liberado sobre a sua vida. Lição poderosa aqui, não? Versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, porque perceba que o povo estava alvoroçado, muitos estavam interessados, na verdade, na desgraça alheia, porque é mais ou menos isso. Os músicos tocavam melodias melancólicas para aumentar a dor e o luto e a tristeza das pessoas. Jesus encontra esse tumulto. Isso também diz respeito a Jesus, porque ele quer acabar com todos os eventos da tempestade. Lembra? Versículo 24. Disse-lhes, retirai-vos que a menina não está morta, mas ela só dorme. E eles riram dele. Jesus os repreende e diz, parem de tocar essa flauta, porque ela não tá morta não, ela está dormindo. E para quem dorme não adianta tocar flauta. Então no dicionário da fé, morte é sono. A morte não é o sono da alma, a morte é o sono do corpo que repousa no túmulo, mas a alma estava em atividade, ou permanece em atividade contínua. Então ele chega e dispara com isso, porque essa menina está mais viva do que nunca. Versículo 25 diz, e logo que o povo viu, foi posto fora. Entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Ele ordena para o povo, sai daqui que eu vou cuidar dessa menina. Então a menina estava esperando o toque de Jesus. A negatividade das pessoas ao redor, o peso negativo que saía do pranto da boca das pessoas, impedia o milagre. Então tem reuniões por aí, muitas vezes, que o culto é mais uma lamúria negativa de pessoas que não vêm para acreditar na vida do que acreditar na vida. Então o milagre não acontece, impede de que o milagre aconteça. Diferente da mulher, a menina não teria como tocar a Jesus. Então Jesus precisou ressuscitar aquela menina, trazendo de volta, declarando que ela só estava dormindo e bastou um toque. Somente um toque. E Jesus a trouxe de volta. O Senhor está no controle absoluto de tudo. Então não há encantamento, não há morte, não há ação, não há murmuração negativa. Ele veio para resolver. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então algumas lições que a gente aprende com Jairo. Por exemplo, primeiro,
Ele voltou pelo que era, ele voltou a buscar, ou teve interesse em buscar, né, o que era único, Jesus. Ele não se envergonhou de adorar, ele não se importou de ver outra pessoa ser abençoada no dia da sua emergência, porque ele não se importa que Jesus para atender a mulher do fluxo de sangue. Mesmo que isso atrasasse o Senhor Jesus na caminhada da sua casa, ele sabia descansar, porque estava debaixo de uma palavra. Jesus havia dito para ele, eu vou para casa com você. E ele esperou, porque queria que Jesus entrasse na sua casa. Então aprendemos muito com o Jairo, a sua atitude de adoração, buscar o que é único, não se importar com as outras pessoas, não se importar com o seu tempo, com o seu momento, em esperar a sua vez. Isso é maravilhoso. Versículos 27, 28 e 29. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhes eles, sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Os 2 cegos, eles não viram nada, mas conheciam o poder de um clamor. Eles conheciam a chave. Secretamente, de alguma forma, eles sabiam sobre o segredo do filho de Davi. Os cegos entraram na casa de Jesus e desobedeceram a ordem de ficar em silêncio, porque não tem como ficar em silêncio onde Jesus está. Já não bastavam serem cegos, queriam agora que fossem mudos? Não, o que nos resta é a voz para clamar. E eles creram e reconheceram o senhorio de Jesus, e por isso eles tinham essa fé, essa própria fé. Todos aqueles que recorrem a Jesus serão sempre tratados conforme a sua fé. Não importa a sua condição física, mas importa muito sobre a sua própria fé. Versículo de número 30 diz, e os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os dizendo, olha, não conta isso para ninguém, hein? Se com os olhos fechados eles podiam ser contidos, não podiam ser contidos, imagina pessoas com os olhos abertos que iriam ficar caladas? Não é curioso Jesus pedir a eles que não contassem nada a ninguém, mesmo sabendo que da natureza humana desobedecer mandamentos? Jesus tinha um marketing estratégico. Pedir para que não contasse era a mesma coisa que fosse contado. Agora veja a reação e o resultado disso. Mas tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda a terra. Era a mesma coisa que dizer conta para todo mundo. Jesus sabia que eles não guardariam aquele mandamento. Ficou claro que aqueles que sabem clamar servem para divulgar. Jesus olhou e falou, se eles sabem gritar, pedir por socorro, eles saberão ser muito bons promotores da verdade. Porque é isso que se espera de quem recebe um grande favor. Se você é bom para clamar e pedir socorro, então seja bom para dar o testemunho depois você recebeu o favor. Pegou aí? Anota aí. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo quando os mandou se calar. Jesus estava dizendo, parem de clamar, mas comecem a anunciar. Glória a Deus. Versículos 32 e 33. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. O impacto da cura de um homem mudo foi bem maior que a cura dos 2 cegos. O testemunho daquele homem movimentou multidões, se você puder observar. Nesse momento, todos os outros tipos de sinais já haviam sido feitos, menos esse. A maioria das enfermidades dos homens é atribuída aos espíritos malignos. Jesus foi levantado para desfazer as obras do maligno e restaurar o homem. Então, ele move para cada esfera da sociedade, para cada estratégia de divulgação e promoção do reino, ele usa e cura e usa sinais específicos que movimentarão maior, porque há uma demanda da necessidade de crer de cada região, de cada lugar, de cada cidade. É assim que ele trabalha. Ele sempre trabalha de forma diferente. A gente não pode colocar ele numa caixa e achar que ele sempre vai fazer a mesma coisa em qualquer lugar. Porque ele Jesus está sempre disposto em se mover, sair, ir para o outro lado, trabalhar com cegos, trabalhar com endemoniados, trabalhar com mudos, trabalhar com surdos de forma diferente, de propósito diferente. Né? Versículo 34. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Foi nesse momento que eles blasfemam contra o Espírito Santo, porque blasfemar contra o Espírito Santo é também atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. E isso, eles são considerados imperdoáveis. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles,
pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Grave esse versículo 35 aqui, ó, porque aqui estão os três principais pilares do ministério de Jesus que deve acompanhar a vida de um pregador, de um evangelista. Jesus ensinava, Jesus ora pregava, Jesus ora curava. Habilidades para ensinar, pregar e curar devem fazer parte de um ministério aprovado por Jesus. Versículo 36 diz o seguinte: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. O sentimento de um líder que tem no seu ministério, ou que tem o seu ministério baseado em Cristo, sempre será um sentimento de compaixão para com a igreja de Jesus. Nenhuma outra criatura no reino animal é mais apta para se perder do que a ovelha. E quando se perde, se torna totalmente indefesa e incapaz de achar o caminho de volta. Então, genuínos líderes, pastores no reino de Deus, com base em Cristo, não são pastores de porcos que abandonam o rebanho na adversidade. Pelo contrário, se entregam para pastorear e conduzir estas ovelhas por Cristo Jesus. E, terminando, versículos 37 e 38, então disse aos seus discípulos: a ceifa, é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Existe uma urgência no reino de Deus para que se levantem pastores que tenham compaixão das ovelhas que estão perdidas e sem direção. Deus deseja no seu reino levantar obreiros que se levante como pastores que tenham compaixão das ovelhas que estão perdidas e sem direção. Amém, queridos? Esse é um capítulo maravilhoso. Você vai encontrar na harmonia dos evangelhos outras considerações, principalmente no evangelho de Marcos, potencialmente em Lucas. Então, aqueles que gostam de dar continuidade, nós vamos estudar todos os outros. Porém, você pode fazer as conexões para a visão panorâmica e a harmonia dos evangelhos. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.